Eu convido a igreja a abrirmos juntos a profecia de Miqueias no capítulo 2. Vamos ficar em pé para esta leitura? Vamos ler conjuntamente os dois versículos, verso 12 e verso 13. Miqueias capítulo 2, versos 12 e 13. Leiamos. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Podeis vos assentar, louvemos ao Senhor. Meus irmãos, a profecia de Miqueias é uma profecia que tem como a palavra base a coerência. Através de Miqueias, Deus estava chamando seu povo a uma vida coerente. Não era mais possível viver para Deus e viver para o mundo, e viver para si mesmo. Deus chamava Israel a um compromisso com Ele autêntico. Então este profeta, ele se desgastou muito, porque ele viu as desventuras de uma nação que estava vivendo sem Deus. Ele escreveu para um ambiente rural, e ele viu os estragos sociais produzidos por uma sociedade sem Deus. Ele viu a exploração dos pobres. Ele acusa todo o povo de ter abandonado a Deus, mas principalmente os seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas. Ele diz que os sacerdotes que deveriam conduzir o povo à presença de Deus trabalhavam por dinheiro vindo dos poderosos para manipular a massa. Ele acusa os seus reis de viverem através da exploração dos mais pobres, de roubo, de extorsão. Assim os seus juízes viviam. E ele dizia que os profetas, que deveriam conduzir o povo de volta à lei do Senhor, da mesma maneira, corrompiam o povo com promessas falsas. Esse é o contexto de Miqueias. Você pode ver aí no capítulo de número 2, no verso 1, diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. E Miqueias diz então que Deus se levantará. Deus se levantará para corrigir todas essas coisas, para mudar todas essas estruturas e transformar o seu povo. Deus estava indignado contra esta nação. E quando a gente fala da indignação de Deus, sempre cai um temor em nosso coração. Um Deus indignado, o que faria? Mas essa indignação de Deus, ela não é derramada sobre o seu povo como ódio. Deus se levanta para corrigir os males, porque Deus ama este povo. Meus irmãos, esse é o contexto que esse homem foi chamado para pregar. E esta é a mensagem básica. E ele diz que o principal instrumento de Deus para essa transformação de Israel e de Judá seria um Messias enviado, que nós já sabemos que é Cristo. E ele
coloca nesta pessoa o governo de seu povo. Então, para Miqueias, a mensagem de Miqueias diz que o segredo de Deus para mudar as coisas é mudar radicalmente o coração do seu povo. Não haveria só um pacto social, como é comum nós, em nossas sociedades, fazermos. Estabelecemos um pacto. Não era só uma melhora da polícia, não era só o exército na rua, não era só uma mudança nas casas de justiça do povo de Israel. Era necessário uma mudança radical no coração. E quando eu uso a palavra radical, eu estou falando da ideia de raiz. É uma mudança na origem. É uma mudança na raiz dos problemas. E quem faria esta mudança seria o Messias. E o que Deus faria? Como Deus faz isso acontecer? Como é que Deus transforma a minha vida de uma maneira tal que eu me incline a Ele? Como é que Deus muda meu coração, muda o coração de um homem pecador, para que este coração tenha um amor profundo e completo pelo Senhor? De que jeito Deus fará esta obra? Essa é a proposta do nosso texto essa noite. Miqueias aqui no versículo de número 12 e 13, começa a apresentar esta obra. Ele já disse o que estava errado. Ele já acusou o erro, embora ele retornará a isso em outros momentos. Mas agora ele começa a dar esperança. E a dizer o que irá acontecer, como Deus irá fazer isso. E meu irmão, esse é um texto tão importante para nós. Porque muitas vezes essa é a nossa experiência. Quando a gente olha para a própria família, nós vemos que as estruturas não estão no lugar que deveriam estar. Nós percebemos que o modelo sob o qual nós estamos vivendo ainda não é um modelo de Deus. Que ainda não existe um amor completo e profundo pelo Senhor na vida de nossos filhos. Na maneira como nós somos, como casal, como família. E é óbvio que isso se reflete numa sociedade, porque a nossa sociedade não tem luz o suficiente para ver, ela precisa ver isso na igreja. Seus vizinhos precisam enxergar no seu lar um farol. Nós somos chamados de luz deste mundo, de sal da terra. Como é que podemos cumprir com esse propósito? Como é que Deus vai agir em nós? E nós deveríamos ter esperança disso acontecer. Às vezes, irmãos, nós estamos perdendo a esperança de que Deus pode fazer algo para mudar tudo, e Deus pode. Porque assim como Israel estava cheio de trevas, e Deus operou para transformar o seu povo, assim Deus pode operar nas trevas que ainda estão a nos rodear e a causar espanto em nós. Deus pode mudar a sua vida. Esses 2 versículos são preciosos para nós meditarmos nessas coisas. E antes de começarmos, eu quero pedir a você que clame a Deus esta hora. E fale para Deus, eu preciso aprender isto. Eu preciso entender isto. E eu preciso praticar isto. Porque eu tenho tanto a mudar. Porque o meu lar precisa de luz. Porque as pessoas ao meu redor precisam de luz. Eu preciso levar luz para os meus filhos. Eu preciso levar luz para as pessoas que eu amo. Eu preciso trazer luz para o meu casamento. Eu preciso levar luz para os meus vizinhos. A sociedade precisa da luz. E só nós podemos dar. E Cristo precisa operar em nós, como esse texto nos ensina. Ainda por alguns instantes, abaixe o seu olhar. Quebrante o seu coração diante do Senhor. Pai, estenda a tua mão para a tua igreja, para o teu povo. Ajuda-nos a ver de maneira submissa a obra do Senhor. E desperta-nos para as verdades da tua palavra.
e causa mudanças e transformações radicais em nós. Nós pedimos ao Senhor essa graça, no meditar da Tua palavra esta noite, que o Teu Espírito nos conduza em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós olhamos para o verso de número 12, percebemos que o governo de Deus mudará o amor do nosso coração de maneira radical. O que nos governa é aquilo que nós amamos. No fundo, nós tomamos decisões sempre a partir do amor. Algumas pessoas falam assim, não, mas muitas vezes nós tomamos decisões racionais. E quem disse? Eu sei que é uma falácia, que o amor nada tem a ver com a razão. Mas nós decidimos e a nossa razão se inclina àquelas coisas que nós amamos. Porque o que nós amamos, nós priorizamos. Estou falando de amores profundos, não de paixões efêmeras. Estou falando de coisas que nós depositamos a nossa esperança, que nós depositamos a nossa confiança, as coisas para as quais nós vivemos. Um dos erros de Israel é que ele buscou um relacionamento com Deus baseado nos seus interesses pessoais. Então, por isso os reis exploravam os mais pobres. Por isso os sacerdotes serviam aos interesses dos poderosos. Por isso os profetas mentiram com falsas profecias, falsas promessas. Porque eram movidos por um Deus chamado ego. Mas Deus, por amor, vem transformar o nosso coração. Deus, por amor, vem mudar essas estruturas. E não mintamos, irmãos. Muitas vezes nossas decisões foram baseadas somente nos nossos interesses pessoais. E muitas vezes Deus nada tinha a ver. Há pessoas que pensam o seguinte, que andar com Deus é fazer assim, sai pela vida tomando decisões e vai pedindo para Deus, vai consertando o que ficar errado. É assim que muita gente age. Mas não deve ser assim na nossa vida. Deus quer mudar essa estrutura. E Ele quer transformar o seu coração radicalmente. Um primeiro sinal, mostrando que Deus já está transformando seu coração radicalmente, tem a ver com a unidade do povo de Deus. Então eu diria o seguinte, o governo de Deus mudará o amor do nosso coração por meio de um andar pastoreado, visando a unidade do povo escolhido. Veja só o verso de número 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas do aprisco, como um rebanho no meio do seu pasto. Uma coisa importante a gente lembrar, é que este povo havia ofendido a Deus, quando Deus os escolheu para serem um único povo. E através da unidade deles, eles iam ensinar os outros povos a viverem em paz. Eles brigaram. As duas casas se separaram. E o que nós vimos eram motivos interesseiros. Quando Roboão não queria baixar os impostos e disse, eu vou pesar a mão, o meu dedo mínimo será mais forte que o braço do meu pai, Salomão. E o general Jeroboão carregou consigo 10 tribos, porque desejava reinar. Meus irmãos, depois de falar contra os falsos profetas e declarar os erros de Israel, esta profecia começa a nos levar a pensar na mudança a partir da unidade. E ele usa uma das principais figuras bíblicas para explicar o nosso relacionamento com Deus. Ele usa a figura de um pastor de ovelhas. Ele chama o seu povo de rebanho. E qual o principal trabalho que este pastor de ovelhas terá? É mostrar a esse povo que é preciso aprender a amar. Aquele povo vivia em guerra. Aquele povo mantinha relações distantes de inimizade. E o texto diz, certamente eu ajuntarei vocês.
certamente eu congregarei vocês, colocarei vocês juntos. O Senhor aprecia a unidade do povo de Deus. E uma demonstração de que o nosso coração está começando a mudar radicalmente é que existe um interesse em nós, nascente e crescente, na vida das outras pessoas. Porque nada mais egocêntrico que viver somente pensando em si e buscando seus próprios interesses, e nada mais contrário, mais redentivo, que Deus começar por aí. Nós vivemos num tempo de individualismo, não é? Antigamente, os nossos avós nem tinham muitas cercas nas nossas casas, nas suas casas. Os muros eram baixinhos, havia casos que até entre um vizinho e outro se passava, né, a troca de, você fez pão, eu fiz bolo. Hoje a gente olha essas coisas e fala assim, isso aqui é surreal. Vocês que moram em apartamento, eu não sei como é que funciona, talvez seja mais fácil para vocês. Eu não sei se é mais fácil ser amigo num apartamento ou ser, não vou usar a palavra. Meus irmãos, nós vivemos em tempo de individualismos. Porque a nossa sociedade está vivendo sem Deus. Não é porque é um ambiente social que nos mudou. O que nos mudou foi a falta de Deus. E a igreja deveria ser um exemplo de comunidade de amor. E Deus vai fazer isso. Deus vai congregar seus filhos. E Deus vai nos tornar um só corpo em Cristo. Veja que esse é um tema que o livro recorre várias vezes. Olha só o verso de número 3 do capítulo 4. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Eu acho que está falando poderosas e longínquas, acho que está falando de nós também. Um país grande, um país longínquo para eles. Não sei se nós somos poderosos. Estes converterão as suas espadas que os separavam em relhas de arados, e as lanças que eles usavam para matar uns aos outros, eles usarão para podar as árvores em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Há um livro que as pessoas gostam muito de ler, A Arte da Guerra. Eu acho que você deve ler, porque é uma literatura mundial importante. Mas seria tão bom você aprender a arte do amor, a arte da paz. Leia a Bíblia. O Senhor tem trabalhado. Eu pergunto, o Senhor tem trabalhado no seu coração? Você dispõe de ânimo para a comunhão? Ou você coloca barreiras? Ou você estabelece muros? Ou você fecha portas? Não feche, meu irmão. Não feche as portas. Porque a primeira ação do Messias não é separar, é unir. Não é provocar guerra, é produzir amor. Não é gerar desconfiança, nem acusação, mas compreensão e acolhimento. Eu peço a Deus que nos ajude a entender que não podemos remar contra a maré da sua obra. Porque foi isso que Israel fez e nisso ele errou tanto. Não aceitavam que Deus dissesse a eles, vocês têm que ser um só povo. Precisou o Senhor levá-los ao exílio. Precisou o Senhor levantar-se do seu trono, como nós falamos a semana passada,
e derramar sua indignação, para que aquele povo aprendesse. Porque assim como nós, quando nossos filhos não nos obedecem, nós precisamos discipliná-los, assim também o Senhor fará por amor a nós. Eu clamo que o Senhor nos ajude a aprender, antes de que Ele se levante em indignação contra nós. Porque a unidade do povo de Deus revela que Deus está presente. Sabe quando é que nós mais mostramos que Deus está na igreja? Não é quando a gente canta bonito. Não é quando a gente tem estruturas maravilhosas, ou quando a igreja fica rica. Não é quando, infelizmente hoje é tão comum, eu mostro que Deus está comigo quando todo mundo está comprando um carro novo. Nós mostramos que Deus está aqui quando nós vivemos como irmãos. Quando nós amamos como Ele nos amou. Jesus disse assim aos seus discípulos: nisso todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Então Deus mudará radicalmente o nosso coração, visando a unidade do seu povo. Olhando ainda para este versículo, o final dele, e o começo do verso, no próprio verso 13, nós vamos ver a seguinte expressão, que esta unidade toda resultará nisso, no final do verso 12, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminhos, eles romperão, eles entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à sua frente. Eu não consigo ler esse texto sem pensar no texto de João, capítulo de número 10. Não sei se você conhece esse texto. Jesus faz uma comparação entre ele e o salteador. E ele diz que ele é o aprisco, e que ele é a porta, e que ele é o bom pastor, e que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e que as suas ovelhas entram pela porta, elas entram e elas saem, e nada lhes causa medo. Nós estamos falando de Miqueias num tempo em que aqueles homens estavam temendo os seus adversários, seus inimigos. Eles tinham medo de sair pelas portas de suas cidades. Eles tinham medo de abrir os portões para que alguém entrasse, porque eles viviam assombrados. Eles tentaram resolver o seu problema de insegurança a partir de sua geopolítica. Eles tentaram resolver seus problemas a partir, da sua capacidade de desenvolver bons aliados. Eles eram inteligentes, eles achavam que eram capazes de dar conta de resolver toda a sua vida sem Deus. Mas, meus irmãos, o texto diz que quando o Messias chegasse, e com a presença de Deus no meio do seu povo, só assim é que eles conseguiriam viver em tranquilidade. O texto diz assim: farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Nós estamos falando de este povo, por causa da sua unidade produzida por Deus, se tornar um povo forte. O que isso significa? Que Deus mudará radicalmente o nosso coração, visando desenvolver todo o potencial do seu povo. Deus quer desenvolver o seu potencial. Deus quer desenvolver o potencial da igreja, o potencial de luz e de sal. Deus quer usar a igreja. Deus colocou a igreja nesse mundo para ser usada. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não resistiriam à igreja. O Senhor disse através de Isaías que o menor povo será como 1000. Uma nação pequena governará muitas. Mas nós precisamos dessa entrega. Nós precisamos desse Deus
E nós devemos desenvolver essa potencialidade, e essa potencialidade é confiança em Deus. Abra comigo lá na primeira carta de João, se você tiver a Bíblia aí. Em 1 João, no capítulo de número 5. Aquele povo vivia com medo dos seus inimigos, de entrar, sair com medo, eles viviam presos nas suas cidades. Eles tentavam resolver o problema de insegurança, como eu disse, fazendo aliados com povos que Deus disse, não faça. Como nós cantamos há pouco, segundo cântico do grupo de louvor, Deus é que deve ser o nosso refúgio, Deus é que deve ser a nossa paz. E lá em João, 1 João 5, verso de número 3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, porque todo que nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O grande potencial que Deus quer desenvolver na sua igreja é ensinar o seu povo a viver por fé. As palavras de Miqueias, somadas a palavras de outros profetas, da Bíblia como um todo, nos ensina que nós somos chamados para viver nesse mundo confiando em Deus. O profeta Abacuque dizia o seguinte: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, eu confio no Senhor. Ele é a minha salvação. Sabe, irmãos, é triste ver crentes errantes vivendo como se não pertencessem a Deus, assustados. Jesus disse: ouçam a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a chamo pelo nome. O que Jesus está dizendo para nós? Jesus está falando da sua proteção. Esse texto de Miqueias veio num tempo muito oportuno para o medo daquela gente. E veio mostrando que o Senhor faria a obra no meio deles, e o Senhor seria a segurança deles. É isso que Deus quer fazer na vida do seu povo. Um povo que vive por fé, um povo que não vive assustado, um povo que não vive angustiado, e que quando a angústia vem, nós nos socorremos em Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso escudo, nossa proteção, a caverna que nos abriga. Tantas figuras são usadas por Deus para mostrar que Ele está disposto a cuidar e a proteger-nos até o fim. Não importa, irmão. Um sinal que Deus está mudando radicalmente o seu coração é que você está aprendendo a viver por fé. Porque se você ainda não está aprendendo a viver por fé, busque a Deus hoje ainda e clame ao Senhor como os apóstolos deveriam clamar. Aumenta a nossa fé, Senhor. Meus irmãos, quando os apóstolos estavam ali quando os discípulos estavam ali no barco, e Jesus estava dormindo, e o vento começou a soprar, e o barco estava para virar, e eles se levantaram cheios de medo, e procuraram Jesus, e aparentemente estavam ali censurando Jesus. Como é que o senhor pode dormir numa hora dessa? Todo mundo se esforçando para se salvar. Que vergonhoso. Porque se eu estivesse lá, eu iria ouvir a mesma coisa. Jesus fala assim: homens de pequena fé. E ele num sobrado, não num sobrado, num só brado, num só grito. Ele num só grito faz o mar se acalmar e o vento parar de soprar. E os discípulos assim no barco, de boca aberta, olhavam um para o outro e falavam: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem.
O que você está pensando do seu Deus? Que Ele não é capaz de acalmar o mar da sua vida? Que fé pequena é esta, que não é capaz de pensar que Deus há de cuidar de você, não importa o que aconteça? Por que você é tão mesquinho com esse Deus? Por que você se apequena? Por que seu coração se fecha para crer? O Messias nos conduzirá a isso. É desta igreja que estamos falando neste mundo, irmãos. Não desse povo interesseiro, que só pensa em si mesmo, mas desse povo que dispõe viver para Deus, pagar o preço de viver para Deus. Abacuque escreveu assim, ele angustiado com a invasão, com a sua nação sendo levada cativa, ele clama ao Senhor, ele se coloca na torre de vigia e diz, e Deus responde para ele da seguinte maneira: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, ou para a finalidade, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O soberbo, eis o soberbo, aquele que acha que ele vai resolver, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Louvado seja o Senhor. Há um exemplo na história que eu acho maravilhoso. Esse exemplo vem do nosso patriarca do presbiterianismo, John Knox. A rainha Mary, rainha da Inglaterra, queria dominar a Escócia, e a Escócia presbiteriana resistia. Queria impor sua religião, e queria impor suas leis. E certa vez a rainha Mary, ou Maria, né? Rainha Maria, Mary Maria. Ela disse o seguinte: eu não tenho medo do exército da Escócia, eu temo a oração de John Knox. A coisa está ruim no nosso país? Por que é que estamos orando tão pouco? É porque não temos fé. Porque nós achamos que orar é secundário. E a maioria tem pouco tempo de oração, porque está tentando resolver os seus problemas na força do homem. É uma falha, irmãos, dos nossos dias. Deus está interessado em usar todo o potencial da igreja. E esse potencial é a nossa fé. Porque na verdade o poder não está em nós, está naquele que é o nosso rei. E é dele que nós vamos falar por último agora. Porque se você olhar esse texto, verso 13, você perceberá uma coisa. Você perceberá que essa profecia, ela diz que acontecerá uma unidade, que Deus provocará essa unidade. Nós já sabemos como é que ele fez isso, foi no exílio. E eu estou clamando a você, que não precise de um exílio para você pensar nisto. Que ele aumentará a fé deste povo. E como é que isso aconteceu? No exílio. E eu estou pedindo a você que reflita para que não precise de um exílio para isto. Mas nós não poderemos vencer nada só porque nós fizemos um pacto de unidade, ou porque dissemos que por nós mesmos nós vamos crer. Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então esta profecia está dizendo a Israel, a Judá e a nós: nós precisamos de comunhão com Deus. Ele precisa ir adiante. E o texto diz que subirá diante deles o que abre caminho. Não é que eles vão romper sozinhos.
Deus vai adiante deles, o Messias vai adiante deles, e Ele abrirá o caminho. O verso vai continuar e dizer o seguinte: e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Meus amados irmãos, Deus está mudando radicalmente o nosso coração, para que Cristo nos governe e vá à frente. Não para que a gente vá à frente pedindo a Ele que conserte os erros que deixamos para trás, mas para que Ele vá mostrando o caminho. Para isso é preciso você ser obediente ao Senhor. Se você está seguindo o Senhor, e Ele virar para a direita, vire para a direita. Se Ele subir a montanha, suba a montanha. Se Ele descer o vale, desça o vale com Ele. Mas nunca suba a montanha sozinho. Nunca vire à direita sozinho. Nunca desça o vale sozinho. Busque a direção do Senhor na sua vida. Miqueias não propõe uma fé que se construía a partir do homem. Miqueias propõe uma unidade, uma fé baseada na presença de Deus. É a promessa básica da aliança. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Deus veio fazer morada no seu povo. Deus disse que vai guiar-nos. Deus disse que vai cuidar de nós. Deus disse que estaria à nossa frente, abrindo caminhos. Deus nos guiará por meio de Jesus, nosso Salvador. Ele é o bom pastor, Ele conduz as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, elas obedecem ao Senhor. Nós precisamos ir atrás dEle. Você compreende a beleza desta promessa? Ele subirá diante de você, o seu rei irá à sua frente. Por que você está preocupado? Eu sei porque você está preocupado. Porque você não sabe ir atrás do Senhor, né? Como eu posso ir e seguir o Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você precisa aprender de Deus. Você precisa estar sensível à voz de Deus. Você precisa estar disposto a ser submisso ao Senhor. Porque muitas vezes o Senhor te orienta de um jeito, de outro. Ele te dirige. O bom pastor usa o seu cajado. Ele abre a moita, abre espaço e diz: vamos por ali. E as ovelhas obedientes vão. Mas aquelas ovelhas rebeldes, o que elas fazem? Elas querem um atalho. E o que é que ele faz? Vira o cajado, com a outra ponta. Espeta ao lado da ovelha. E com o outro lado, ele pega e amarra no pescoço da ovelha e traz de volta. Porque ele odeia? Não. Porque Ele te ama. Porque Deus te ama. Ele vai às últimas consequências para você trilhar o caminho necessário para aprender a amá-lo sobre todas as coisas. E quando você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai descobrir que você pode perder tudo, tudo mais, e você vai descobrir que nada te faz infeliz, porque Deus é tudo. Deus quer ser tudo para você. Essa é a mais radical mudança que devemos buscar. Um coração disposto a obedecer. Um coração quebrantado. Nesses dias, nós estamos chegando perto do Natal, essa data tão importante para nós. Seria tão bom você refletir sobre Jesus Cristo.
e sobre o governo dele na sua vida. Seria tão importante a sua família meditar. Você, como pai, assuma essa responsabilidade de levar o governo de Cristo para seus filhos. Talvez você já tenha filhos criados, talvez você tenha até filhos rebeldes, que não querem mais te ouvir. Mas dobre os seus joelhos, tenha fé, busque esta unidade no Senhor, busque pôr Cristo adiante das decisões do seu lar, da sua família. Busque estas coisas e você verá Deus se revelando, e você verá o braço forte do Senhor, e você verá as coisas mudando, e você revelará a este mundo uma fé que este mundo não conhece. Você está disposto a seguir e ouvir a voz de Cristo para tudo na sua vida? Então, meu irmão, não perca tempo. Não cruze seus braços. Não fique aí sentado, parado. Trabalhe. Construa. Coopere com a vontade de Deus. Eu acho que a nossa igreja aqui deve crer na possibilidade de andar com Jesus cada dia mais. E em particular a nossa unidade como povo de Deus. Meus irmãos, será um dos elementos mais significativos de todas as mudanças que precisam acontecer nessa igreja. E eu quero pedir a você, como nós lemos lá em Colossenses, clame pela unidade da igreja e trabalhe por ela. E se você tiver motivo de queixa contra algum irmão, resolva isto hoje, porque Deus quer, porque Deus comanda, e a paz de Cristo seja árbitro no seu coração, seja ela que te comande, e que você tenha fé de que Deus vai fazer a obra. E se teu irmão te procurar, por favor, seja crente. Meus irmãos, eu não queria nunca na minha vida de pastor ouvir da minha igreja: eu não quero falar com fulano. Isso para mim é como me sentir fracassado. Você não deveria querer nunca isso. Mas no temor do Senhor eu tenho pedido a Deus que quebrante corações e que nos ajude a sermos um só povo em Cristo Jesus, um só corpo em Cristo Jesus. E que nós tenhamos lições maravilhosas de como se ama. Sabe por quê, irmãos? Está faltando amor nesse mundo. Deus nos dá a grande oportunidade de revelar a nossa força através do amor. Precisamos que cada crente se entregue a esta visão. Então, no almoço de domingo, ou quando você sentar para conversar a respeito dos irmãos, ensine seus filhos a estimar o próximo. Nossos irmãos têm muitos defeitos. E a melhor maneira de corrigi-los não é criticá-los, mas é instruí-los. Leia de novo Colossenses: instruir-vos e aconselhai-vos no temor do Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele nos governe. Vamos orar ao Senhor. A Ti, Senhor, rendemos o coração e clamamos que radicalmente o transforme para a Sua glória. Conduza a sua família assim. Vamos viver como um só corpo em Cristo assim.
Eu convido você que tem se omitido nisto, a refletir. Estamos nos aproximando do Natal, estamos nos aproximando do advento de Cristo, daquela data que nós cantamos, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É isto, este é o sentido. Ele veio unir, Ele veio ajuntar, Ele veio fortalecer, Ele veio guiar. Bendito aquele que deu a vida por nós. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Cristo veio produzir esta vida nova, veio mudar a raiz do nosso coração e nos oferecer um amor indizível, um amor inegavelmente superior a tudo que nós podemos conhecer, e um amor que também nos motiva a amar, a viver em unidade, a viver em fé e em submissão ao Senhor. Ó Pai querido, desperta o nosso coração para estas verdades e proponha que esta igreja ande neste clima de dedicação, de interesse pela obra do Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas negligências. Tu sabes que temos o temor do Senhor, mas muitas vezes a nossa fé ainda é tão pequena. Falta-nos a ousadia de confiar mais no Senhor. Mas ajude esse povo aqui, cada família, a viver em santo interesse nas coisas do reino e a confiar no pacto que o Senhor fez conosco. Que a graça do nosso bom Deus o Pai, o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.